sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Nessa aula vamos falar sobre os hebreus, os fenícios e os persas, certo, pessoal? Então, o que nós devemos primeiramente entender sobre esses povos? Esses povos vão se desenvolver ali, pessoal, também na região do Crescente Fértil, certo? Quando nós temos ali os três rios, mais precisamente Tigre, Eufrates e o rio Nilo, mas nós vamos também ter ali no meio um outro rio bem famoso, é o rio Jordão, onde vai se desenvolver ali os hebreus e, consequentemente, essas outras duas civilizações. Correto? Vamos continuando aqui com a nossa aula. Objetivo da nossa aula: identificar aspectos políticos, sociais, culturais desses povos, persas, fenícios e hebreus. E nós vamos começar falando sobre os persas. Os persas que, quando a gente fala desse império, nós devemos compreender que existiram aí três figuras importantíssimas que vai governar esse império, fazer com que ele chegue ao auge. Ok, pessoal? Nós vamos ter aí o Dário, certo? Primeiro, nós vamos ter o Ciro, primeiro, e nós vamos ter o Xerxes. Esses três pertenceram aí a uma mesma dinastia, a dinastia Aquimênidas. Como vocês já sabem, dinastia, pessoal, é um período em que uma família fica no poder dentro de um império, ok? Então, o sistema de governo denominado de monarquia favorece isso, uma vez que o poder passa de pai para filho, ou seja, o poder hereditário, tá bom? Então, os persas também podem ser chamados de povos indo-europeus. O que é isso? Pessoal, indo-europeus era a língua matriarcal deles, ou seja, a forma de como eles falavam. Beleza? Então vamos continuando aqui com a nossa aula. Localização geográfica do Império Persa, Planalto do Irã, ok? Fica ali entre a Mesopotâmia e a Índia. Aí no ano de 550 a.C., certo? Se estabeleceram naquela região, e nós voltamos aqui para o nosso mapazinho aqui abaixo, os medos e os persas. Os medas mais na parte de cima do território e os persas mais na parte de baixo. Só que o que acontece, galera? Os medos acabaram se organizando, certo? Militarmente, e acabaram por dominar os persas. E os persas ficaram sob o poder dos medos durante um longo período. Só que no governo do Ciro, primeiro, ele acaba por fortalecer o exército dos persas e dominando os medos. E a partir daí que ele dá início a várias conquistas territoriais e, aliás, vai conseguir, digamos assim, criar o Império Persa, certo? Dominando essas regiões aqui, ó, Ásia Menor, Mesopotâmia, Ásia Central. Então, todos esses territórios aqui vão ser, digamos que, dominados aí, conquistados aí pelos persas, certo? Aqui do ladinho, vocês podem ter a curiosidade, nós vamos ter aqui um carneirinho, certo? Com chifres enormes. Então, o que significa isso? Gente, era a representatividade, né? Digamos que seria o mascote, certo? Dos medos e dos persas, certo? O poder que eles tinham. Ok? Então nós vamos ter o Ciro aí, depois vamos ter o Dário, vamos ter os Cambises e depois nós vamos ter aí o Xerxes também governando esse império. Ambos vão contribuir para que o império se torne enorme e poderoso, tanto na área econômica como na área política e militar. Tranquilo? Então, a administração do Império Persa tinha a questão da tolerância aos costumes e práticas dos povos subjugados. O que nós devemos entender sobre isso? Pessoal, quando a gente estuda sobre qualquer império, a gente entende que quando outros povos eram dominados, certo? Seriam obrigados, os dominados seriam obrigados a seguir a religião, a seguir os costumes daqueles que os dominavam, certo? Como, por exemplo, vamos citar aqui, o Império Romano. Quando ele invadia outro território, aqueles povos que eram conquistados eram obrigados a seguir a cultura romana. Aqui com os persas vai ser diferente, certo? Significa dizer que eles dominavam o território, mas os costumes daqueles povos dominados continuavam o mesmo. Só que aqueles povos deveriam fazer o seguinte: pagar tributos e servir o exército persa,
certo? Lógico, esse era o principal objetivo dos persas. Então, quando eles dominavam outros territórios, aqueles territórios dominados, povos que pertenciam a esses territórios, seriam obrigados a pagar tributos, que são tributos, galera, impostos, ok? E a servir o exército dos persas, beleza? A cultura, a religião, o modo de falar, continua falando a língua deles, beleza? Deles conquistados, ok, galera? E aí é nesse contexto que o império enorme, certo? Eles acabam por resolver, no caso Dário, acaba por dividir esse império em sátrapias. O que é isso? As satrápias, certo? Organização de território em províncias, pessoal. Então, é como se de repente o Brasil aqui, por exemplo, ele não é dividido em estados, certo? Independentes, só que aqui vai ser ao contrário. Vai se dividir o território, né, o Império Persa em províncias, e aí dentro dessas províncias vai ter os sátrapas. Quem eram os sátrapas? Era quem governava as satrápias, ou seja, quem ficava responsável de observar tudo aquilo que acontecia dentro do território. Digamos que os sátrapas seriam o olheiro do Dário, do Ciro, do Xerxes, tá certo, pessoal? Ele não tinha, digamos, poder de decisão, ele apenas servia ao chefe maior da nação, o imperador, que no caso seria o Dário I, beleza? Um dos grandes desenvolvimentos, né, dos grandes feitos do Império Persa foi a construção de estradas, onde eles construíram estradas aí cerca de 2.600 quilômetros que ligava as duas cidades, Susa e Sardes, beleza? Eles contaram também com o uso dos correios, foram os primeiros povos a utilizar esse sistema. E quem era responsável por, digamos assim, levar essas mensagens? Gente, cavaleiros treinados, que seriam capazes de caminhar, digamos assim, de andar cerca de mais de 200 quilômetros por dia, para fazer com que essas informações chegassem de uma cidade a outra com mais rapidez e com mais eficácia, beleza? Então esse era o sistema de correios aí desenvolvido pelos persas. As estradas que eles desenvolveram também não significa dizer que eram estradas, as rodovias que nós temos na atualidade. Então eram estradas bastante precárias, viu, pessoal? Então tinha um exército forte e caravanas de mercadores. Então essa era uma das características dos povos persas, beleza, pessoal? E a cultura e religião? A cultura, eles vão sofrer influência, né, de diversos povos, dentre eles a influência dos egípcios e dos mesopotâmicos, daqueles povos que habitaram lá a Mesopotâmia, tá bom? Então eles vão se caracterizar aí por construir plataformas e terraços, certo, galera? Plataformas e terraços, tá bom? A religião era o zoroatrismo, certo? Baseado aí no livro sagrado deles, muito parecido com a Bíblia. A diferença é que eles tinham menos informações sobre os deuses deles, certo? O livro chamado de Zend Avesta. Então, digamos que o zoroatrismo era embasado nesse livro sagrado aí dos persas, conhecido como Zend Avesta, que digamos seria a Bíblia sagrada deles, assim como nós orientais aqui nós temos, né, aliás, ocidentais, né, nós temos aí a Bíblia sagrada como que existe lá as escrituras de Deus, divinas e assim por diante, tá bom? Então, dentro dessa religião, o zoroatrismo, existia aí a ideia do bem e do mal. Segundo a religião, o mundo era um palco de constantes conflitos entre o bem e o mal. Como de fato, pessoal, se a gente parar para observar, isso de fato acontece. Eles tinham toda razão quando eles pensavam sobre isso. E tinha aí os principais deuses, né? Armuz e Arimã. Ok? Um representava o bem, o outro representava o mal, que vivia em constante conflito. Beleza? Então, o dever das pessoas de praticar o bem e a justiça era uma das características do povo persa, baseado dentro da religião, e as ideias de paraíso, de juízo final, de dicotomia do bem e do mal, como eu citei para vocês. A ideia do paraíso, gente, era a ideia da salvação, assim como nós temos na atualidade também na nossa religião. A ideia do juízo final, a ideia de você
ser condenado, né, ir para um lugar obscuro ou alcançar aí a glória, né, o paraíso, como o próprio primeiro item aqui já citou, tá bom? Então acreditava-se em salvação, acreditava-se em condenação e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Agora vamos falar um pouco sobre os fenícios. Espero que vocês tenham entendido sobre os persas, Império Persas. Deixa eu voltar aqui um pouco. Império Persas, o que nós devemos falar sobre eles? Existiram aí Dário, Ciro e Xerxes, né, que foram aí os grandes responsáveis por fazer com que o império se tornasse fortalecido e crescesse economicamente, tá bom? Dentro desse contexto, quando o império está enorme, eles acabam por dividir esse império em satrápias. O que eram as satrápias? As províncias. Assim como aqui no Brasil, no período do Império Brasileiro, né, Dom Pedro I, Dom Pedro II, o nosso território vai ter todo dividido em províncias. E dentro dessas províncias vão ter aí os provedores, né, os governantes, que na realidade prestavam serviço ao rei. Aqui no Império Persa vai ser da mesma forma. As satrápias eram pequenas províncias, certo, pessoal? E dentro dessas províncias tinha os sátrapas, responsável por olhar, observar e passar todas as informações ao rei. Ok, pessoal? No caso aqui, o Dário I, certo? Nós devemos entender que eles se destacaram por construir estradas. Essas estradas geralmente ligavam aí Susa a Sardes, que eram as duas principais cidades, né? Os centros comerciais e econômicos que existiam dentro do Império. Utilizaram-se dos sistemas de correios, os primeiros povos a ter a ideia de utilizar-se essa questão dos sistemas de correios, beleza? Para que essas informações chegassem de forma mais correta nessas cidades aqui, ok? Fundaram um exército fortíssimo e construíram aí caravanas de mercadores, ok, pessoal? Onde eles se tornaram cada vez mais fortalecidos na ideia de comércio, certo? A cultura, como eu citei para vocês, sofreram influência de vários povos e o principal, a religião, era conhecida como a Zoroatrismo, né? O livro principal deles, o livro sagrado, era Zend Avesta, e eles diziam que essa questão do bem e do mal existia sempre. A vida era uma luta constante, certo? Do bem e do mal. E acreditavam também nessa questão de salvação, da condenação de uma pessoa, ok? Então vamos nós aqui, pessoal, para outros povos, né? No caso, a outra civilização, nós vamos falar aqui sobre os fenícios. Os fenícios, nós vamos ter aí uma região, certo? Estreita, banhada pelo mar Mediterrâneo, próximo ao atual Egito, certo? Atual Egito não, próximo ao Egito. A Fenícia, como vocês podem ver aqui, ó, no mapazinho, certo, pessoal? É o atual Líbano. Então, o que nós devemos entender sobre os fenícios? Que eles não vão construir império, certo? Eles não vão, digamos assim, eles vão se caracterizar por ser exímios comerciantes, exímios navegadores, certo? Então, por o seu território ser tão estreito, a terra ser tão pouca, ou digamos que a plantação, a agricultura vai ser de subsistência, certo? Tanto é que eles vão se destacar nessa arte náutica, ou seja, na arte da navegação. Então, como eu já citei para vocês, nesse pontinho aqui, ó, terras poucos propícias à agricultura, o que levaram ele a se destacar na arte da navegação e do comércio. Então, eles vão ser exímios comerciantes e exímios navegadores. Beleza, galera? Isso por quê? Que ele vai facilitar essa questão da construção de embarcação. Porque dentro do território, certo, dessa região aqui, da Fenícia, existia, pessoal, uma madeira em abundância, que vai ser, digamos assim, eficaz para que eles pudessem construir as suas embarcações. E essa madeira era o quê? O cedro, como vocês podem ver aqui, tá bom? Que vai ser essencial para que eles pudessem realizar as construções de navios, como vocês podem ver aqui nessa outra figura aqui abaixo, tá bom? Então, o ponto de concentração das caravanas e de mercadores. O que era isso, pessoal? Ponto de concentração de caravanas e de mercadores, ok? Essa região aqui nós vamos ter essas três principais cidades: Biblos, Sidom e cidade do Tiro, beleza? Então são as três principais cidades da Fenícia. Então nessa região aqui vai estar centrada aí toda, digamos assim, o ponto de concentração,
as principais caravanas, os mercadores vão estar sempre nessas 3 cidades. Só que depois eles se veem na necessidade de sair para outras regiões, como vocês podem ver aqui nessas setazinhas, e vão dominar aí todo o comércio do mar Mediterrâneo. Inclusive vão criar aí algumas colônias, certo? Entre elas Cartago, como a gente pode ver aqui, uma das mais importantes colônias interpostos. Nós vamos chamar essas colônias de interpostos comerciais, ok? Onde eles saíam daqui levando seus produtos e aqui nessas regiões eles vão vender, trocar e seguem suas viagens rumo a outra colônia, beleza? Então vamos nós aqui. Assim dominaram, nesse contexto, eles vão dominar o comércio ao longo do mar Mediterrâneo, como eu citei para vocês, certo, galera? Então vamos ter aí as cidades fenícias, as principais cidades-estados. Ou seja, se são cidades-estados, assim como na Mesopotâmia, significa dizer que são cidades independentes, cada uma com seus próprios governos, ok? Então nós vamos ter aí a cidade do Tiro, Sidom, Berytos e Biblos, sendo que as que mais se destacaram, Tiro, Sidom e Biblos. E aí cabe, pessoal, uma observação aqui. Essas cidades, elas vão sempre estar em conflitos, ou seja, vai sempre haver conflito entre elas, porque uma queria sempre, digamos, ser mais importante do que a outra e crescer economicamente mais do que a outra, tá bom? E aí dentro dessas cidades vão ter os sufetes. Quem eram esses sufetes? Os governantes dessas cidades aqui, certo? Administração independente, ou seja, se as cidades-estados eram independentes, significa dizer que cada ela tinha seu próprio administrador, um soberano e um conselho formado por os comerciantes, certo? E esses comerciantes eram chamados de magistrados. Significa dizer que eram os homens da lei, os homens que tinham mais poder, consequentemente eram os mais privilegiados. E o que nós temos que entender? Como esse poder se estabelecia na Fenícia, por ser grandes comerciantes. Esse poder era chamado de talassocracia, certo, pessoal? Não existe o sistema de democracia. Nós conhecemos democracia na atualidade que é implantado no Brasil. Significa o quê? Uma palavra grega, que vem do grego, que significa dizer poder do povo, certo? Aqui nós vamos ter a talassocracia. Quando o cara conseguia chegar ao poder para governar uma cidade dessa, significa dizer que o poder vem do mar. Talasso, mar, cracia, poder, certo? Poder que vem das águas, poder que vem do mar, beleza? Então, a talassocracia era o sistema político que se estabelecia dentro dessas cidades-estados. Beleza, galera? Como eu citei para vocês, existia sempre rivalidade entre essas cidades. Dentre elas vai se destacar aqui Biblos, dentre essas cidades fenícias, certo? Biblos, que mantinha aí um intenso comércio com os egípcios. E que comércio era esse? A troca da madeira, do cedro, pelos papiros. A gente entendeu na aula sobre os egípcios que o papiro era muito bem comercializado, o papelzinho que os egípcios lá começaram a confeccionar, inclusive escreviam toda a sua história nos papiros, certo? Então, geralmente o cedro era trocado pelos papiros, certo? Então, nós devemos entender que Biblos, a cidade de Biblos, realizava transações comerciais com o Egito. Beleza? Biblos, que significa, em grego, significa um livro, Bíblia, certo, pessoal? Conjunto de rolos de papiros, onde estava escrita ali uma série de textos religiosos, certo? E aí a formação de colônias, ponto de apoio ao comércio e abastecimento dos navios. Como eu citei para vocês, nós podemos ver aqui no slide anterior. Essas colônias estão aqui, bem nesses pontinhos aqui, ó. Reabasteciam, realizavam o comércio e seguiam em viagem. Por isso que se tornaram aí, os fenícios se tornaram aí exímios comerciantes. Beleza, pessoal? A sociedade fenícia era formada por uma estrutura social rígida, onde os sacerdotes, existiam sacerdotes e abaixo dele existia a aristocracia. Gente, o que é isso? A aristocracia, pessoal, é um grupo pequeno de pessoas que têm o poder privilegiado, ou seja, são isentos de pagar impostos, mantêm o poder centralizado em sua mão, tá certo? E aí seguido de comerciantes, que eram também os privilegiados, e por último os escravos, certo? Faziam parte da camada social
da estrutura social da sociedade fenícia, beleza? Cada cidade possuía um deus protetor. E dentre esses deuses nós vamos ter aqui o Baal e Bar. Significa Deus do bem e Deus do mal, ok? Os cultos eram realizados, os cultos aos deuses era realizado em ar livre e em lugares elevados, ou seja, em montanhas, certo, pessoal? E aí os fenícios se, digamos assim, caracterizaram, né, pessoal, dentro da religião, ficaram aí marcados pela realização de sacrifícios de animais e até mesmo de seres vivos, certo? E aí tem um fato histórico muito importante, né, que esses sacrifícios nós temos que entender que era aí para agradar os seus deuses, né? E aí nós temos essa figura aqui de um acontecimento importante, um fato histórico, onde cerca de 200 crianças foram jogadas ao fogo, foram queimadas, certo, pessoal? Na vista de suas mães, ou seja, na presença de suas mães que assistiram aquilo ali estarrecidas, né? Vendo seus filhos sendo queimados em homenagem aí a esses deuses, beleza? Então, os fenícios se caracterizaram dentro da religião por realizar esses tipos de sacrifício, tá bom? As atividades, construção de navios, como eu já citei para vocês, produção têxtil e metalúrgica, como também fabricavam armas, vasos, como vocês podem ver aqui, tecidos, certo? Artefatos de vidro, certo? E aí esses tecidos geralmente eram tecidos vermelhos, tá bom, pessoal? A tinta geralmente eles pegavam lá com os egípcios para atingir esses tecidos, por isso que era conhecido como os homens vermelhos, os fenícios, beleza? A questão do vidro aqui, né? Eles vão aproveitar o vidro lá produzido pelos egípcios e vão construir esses vidros transparentes, como por exemplo, esses vidros que existem aí, essas taçazinhas que a gente conhece, que serve para beber vinho, para tomar um bom vinho, tá bom? Então, quando a gente vê essas taçazinhas, lembramos sempre dos fenícios, que foram eles os responsáveis por fabricar esses primeiros tipos de vidro, tá bom? Adornos de bronze e cobre. Beleza, pessoal? Então, isso aí são as características, né? Isso aí são algumas informações que a gente está vendo sobre o povo fenício. Os fenícios também se caracterizaram por desenvolver um sistema de alfabeto, certo? Ou seja, eles vão pegar o alfabeto ou algumas letras do alfabeto hieróglifo, né, lá dos egípcios, e vão transformar esse alfabeto. Então, nesse alfabeto aqui dos fenícios, eles vão ter 22 sinais, e esses sinais vão ser compostos aí por consoantes, certo, pessoal? Sendo que essas consoantes, esse alfabeto fenício, depois vai ser aí, digamos que organizado novamente pelos gregos, ok? Onde os gregos vão acabar por impor ou colocar as vogais dentro desse alfabeto, tá bom? Então, de certa forma, o alfabeto fenício vai dar origem, vai ser o primeiro passo para a gente conhecer esse alfabeto que a gente conhece na atualidade, tá bom? Outro pontinho, permitiu o registro de qualquer vocábulo e transição comercial. Lógico que os alfabetos eram criados para isso, certo? Fragilidade do Império fenício, né? Do Império não, das cidades fenícias. Vai acabar com que, né, eles não tenham, digamos assim, uma boa defesa, né, um bom exército bem formado, e aí eles vão ser, digamos assim, graças à sua localização geográfica, né, que favorecia a chegada de vários povos por várias regiões do mar ali, e aí acaba por ser invadido por vários outros povos. Dentre eles, nós vamos citar aqui os hititas, de Alexandre o Magno, da Macedônia, tá certo? Então, Alexandre o Grande, também como ficou conhecido, da Macedônia, vai acabar por dominar os fenícios, tá bom, galera? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Na próxima, nós vamos estudar sobre os hebreus. Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.